Boa noite para todo mundo que está chegando, que está acompanhando. Então, tá vendo? Todo mundo está falando isso, só faltou o batom vermelho. Dani, eu avisei aqui nos bastidores que elas tinham combinado e não me avisaram. Se eu soubesse, eu tinha colocado ou uma blusa vermelha ou um batom vermelho, mas não combinamos. Mas vai ter um detalhe aí que vai ser vermelho. Então, boa noite. Acho que para todo mundo aqui, hoje a gente vai falar de um tema que é só de mulheres, né? Conforme a gente já vinha falando há um tempo. Então, hoje a gente trouxe algumas pessoas aqui que a gente vai apresentar daqui a pouco, né, para falar sobre mulheres na sociedade, na família e na igreja. Então, é um tema bastante amplo, né? A gente com certeza não vai conseguir falar de tudo que a gente gostaria aqui, mas é para dar um aperitivo, né? Para a gente poder também conversar um pouquinho sobre esse assunto que vem tomando uma proporção bem grande no mundo de hoje, né? Então, para a gente começar, eu primeiro? Tá, então o meu contra-regra aqui falou que eu tenho que me apresentar primeiro aqui, né? Então, estão me apresentando aqui, então, meu nome é Priscila, né? Então, participo da paróquia, eu faço parte de algumas pastorais, né? Do batismo, da família, da pastoral da comunicação, sou catequista, ministro da Eucaristia e alguma outra coisa que eu estou lembrando. Sou casada com o Antônio, tenho uma filha, né, de 14 anos, e trabalho num banco, né, na área de tecnologia, né, então falando um pouquinho de mim aí no contexto. Meninas, vamos se apresentar, então, quem quer começar? Vamos por ordem alfabética, então? Pode ser. A G. Tá bom, então. Então, eu me chamo Maria Gesilda, de Medeiros Fontana, sou casado com o Antônio Fontana, tenho 58 anos, sou engenheira civil de profissão, há 34 anos, esse é o meu tempo de trabalho também na profissão, e na igreja já fui ministra da Eucaristia, já fui catequista de primeira Eucaristia, também trabalhei com adolescentes, na perseverança, com o antigo catequista, né, que hoje é falecido. E hoje sou catequista, tá? É um prazer muito grande estar falando com vocês. Espero que a nossa conversa incentive outras mulheres a participar também ativamente aí da nossa paróquia. Obrigada, Gê. Vai lá, Marcinha. Uma boa noite a todos. Agradeço pelo convite, né, da Pastoral da Família, por participar dessa live, né? Eu creio que nesse momento de pandemia se faz importante que nós estejamos juntos, né, na fé e na igreja, né? Eu sou a Márcia, né, a professora Márcia, né? Sou formada em letras, né? Sou professora de língua inglesa, língua portuguesa. Também sou pedagoga, né? Também tenho a formação técnico em secretariado, né? Já trabalhei já nessa área, né? Sou mãe, tenho 54 anos, sou mãe de 2 meninas, a Amanda, 26 anos, e a Camila, de 23. A Amanda é engenheira, a Camila também está se formando em engenheira. Sou casada já há 27 anos. E, como assim, na igreja, sempre participei da igreja, mas como ativa mesmo, há 3 anos, como ministra da Eucaristia. Legal. Silmara, você? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Silmara. Hoje eu estou participando da Pastoral da Família na igreja, juntamente com o Edson.
E foi um convite que nós tivemos de um amigo nosso, Francisco, que trabalhou junto com ele na empresa, e hoje fazemos parte da pastoral também pelo convite feito pelo Afonso. E estou contente porque eu estou iniciando essa parte na igreja que eu nunca participei, na verdade, e estou começando agora a conhecer muitas coisas. Eu sou formada de administração de empresas, mas atualmente eu não trabalho, eu só fico em casa, faço biquinhos em casa, mas por causa de alguns problemas eu acabo não conseguindo voltar ao serviço. Mas estou contente, passei por uma situação complicada de saúde, mas graças a Deus, com vitória, aí com vocês, aí com a ajuda de todos, estou bem, graças a Deus. Legal. Então, contando comigo, né, 4 mulheres aí que têm história. Eu não falei minha idade, tá? Mas eu tenho 46 anos também. Então, pegando um pouco do que a Gê falou, trabalho lá no banco há mais de 25 anos também, na mesma profissão. Então, de fato, são 4 histórias aqui diferentes, porém iguais, né? Porque a gente tem vários caminhos que a gente se cruza no meio, né? Então, para a gente começar aqui hoje, a gente vai falar da nossa primeira... Ah, é verdade, o meu contra-regra aqui está lembrando que a gente tem que cantar o refrão. Vamos dar para a primeira parte de uma música para a gente ter como norte aqui da nossa conversa hoje. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta. E uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Então, é a musiquinha que vai nos guiar hoje aqui nesse nosso bate-papo aqui. Essa música, ela traz bastante coisa, né? Ela é bastante forte. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje aqui. Então, para a gente começar... A gente vai para a nossa primeira parte aqui, eu já vou colocar a pergunta aqui na tela, e a gente vai falar um pouquinho, né, da gente na sociedade. Então, a primeira pergunta aqui é, como que vocês enxergam, né, o papel da mulher hoje na sociedade, né? Vocês aí dentro do contexto que vocês trouxeram de quem vocês são, né, nessas 3 pilares, como que vocês enxergam isso hoje? Quem quer começar a falar? Posso começar. Vai lá, Gê. Aí, vamos seguir a ordem alfabética. Obedecendo a Márcia. Eu não importo. Então, como que a gente enxerga o papel da mulher hoje na sociedade, né? A gente, vendo as nossas mães, as nossas avós, a gente sabe que o tempo delas foi muito diferente do que o tempo que a gente está vivendo hoje, né? No tempo da nossa mãe, as mulheres, elas eram educadas para criar os filhos, para cuidar da casa, para cuidar das prendas domésticas, né? Então, o importante das famílias era preparar a mulher para que ela fosse uma boa esposa, então que ela soubesse costurar, que ela soubesse cozinhar, lavar roupa, e a mulher, ela era preparada para isso, né? Houve um tempo em que a mulher começou a ter um lugarzinho na sociedade dando aula, então a maioria das mulheres começou a estudar, a sair de casa, e foi para essa profissão, né, como professora. Então, as famílias mais de média renda, tal, colocavam as filhas em escolas de padre, de freira, né, e aquelas que tinham vocação para ensinar, então, se formavam no magistério e iam dar aula. Outras não, outras até depois de formadas, abdicavam da sua carreira e ficavam só em casa cuidando dos filhos e do marido.
Só que na história, né, a gente pode até retratar assim, depois da crise de 1929, com as duas guerras que a gente teve no século passado, foi preciso as mulheres saírem de casa também para trabalhar, porque os homens foram para a guerra, né? Faltou mão de obra. E aí a mulher começou a se inserir no mercado de trabalho, né? A mulher começou a sair para trabalhar nas fábricas. Aí o dono da fábrica viu que a mulher já tinha um jeitinho, né? Tinha algumas atividades que a mulher tinha mais delicadeza para fazer. E aí o dono da fábrica, ele descobriu esse talento na mulher e começou também a dar, por um lado, porque os homens estavam na guerra, parte dos homens não estavam, e por outro lado, porque a mulher também mostrou competência, mostrou jeito para fazer as coisas, né? E aí ela começou a ganhar o seu dinheiro, só que o salário da mulher sempre foi inferior ao do homem. Né? Nesse começo aí, sempre foi inferior ao do homem. Hoje, a gente ainda vê muito isso, tá? Tem empresas em que os salários são iguais, mas não é a maioria das empresas que acontece isso, não, tá? Na minha carreira de engenharia, assim, foi quando eu comecei a estudar, na minha classe tinha 30 homens, 4 eram mulheres. Então, para vocês terem uma noção, assim, do que era a época, né? Então, eu me formei em 1984, então, assim, poucas mulheres foram para essa área, né? Eu tive a oportunidade de estudar, porque meu pai sempre falou, ó, eu não posso te dar dinheiro, mas a educação eu posso te dar. Então, você escolhe a sua carreira e vai atrás, né? E eu sempre falo pro pessoal que está comigo na igreja, na Crisma, tal, porque a gente também, além de dar a formação religiosa, nós também damos a formação social. E a gente sempre orienta tanto os meninos quanto as meninas a buscarem a sua vocação, né? Não tenham medo de nada, enfrentem, estudem, se preparem, porque Deus ajuda quem cedo madruga e quem vai lá batalhar, né? Não adianta ficar em casa dormindo que não consegue nada, mas vai trabalhar que você consegue, né? E vejam só, a gente teve uma presidente mulher, né? Então, assim, a mulher pode chegar onde ela quiser, é só trabalhar para isso, se preparar, né? Então, estudar bastante, né? Hoje, na sociedade, a gente vê essa abertura para a mulher trabalhar, né? Hoje, às vezes, o homem está desempregado, a mulher que tem que prover a casa, né? Antigamente não era assim, o homem que era o provedor. Hoje, os papéis são iguais em termos de mercado de trabalho, né? Tanto a mulher quanto o homem. Tem casos de famílias, até como a gente viu na live passada, casos de família que a mulher é a chefe da família. Ela que vai atrás, às vezes o homem não está do lado, e ela que vai atrás, que traz o sustento para dentro da casa, né? Então, hoje é bastante importante o papel da mulher na sociedade, a mulher precisa saber disso, né? Vou ficar por aqui, vou deixar minhas amigas falarem um pouquinho. Eu acho que esse ponto que você trouxe é importante, viu, Gê? Porque você falou frases aí que exatamente foi o que eu ouvi do meu pai, né? Filha, não posso te dar nada, então estuda, né? Então vai atrás da educação, né? Por isso que eu falo, né? São histórias diferentes, porém iguais, né? Porque a gente acaba ouvindo várias coisas semelhantes, né? E acho que pegando um gancho aqui antes de passar para a Marcinha ali, quando eu resolvi fazer ciência da computação, eu era a única menina na minha sala, ninguém mais estava fazendo ciência da computação. Eu me formei lá em 94 também, e não tinha ninguém, era só eu. E quando entrei no banco, só tinha eu na área de menina, era uma área predominantemente de homens, né? E até hoje, na área de tecnologia, acho que até por curiosidade, a maioria ainda é homem, né? A gente tem uma dificuldade enorme no banco de contratar pessoas que são desenvolvedoras e que são mulheres. É muito difícil, assim, e por isso que a gente pode até dar essas dicas no final. Tem várias empresas hoje que querem treinar mulheres em tecnologia para poder, de fato, né, prover isso para o mercado, né? Porque, de fato, ainda tem essa disparidade mesmo, né? Então, hoje, a minha equipe atual mesmo,
é, é, eu sou líder da equipe e todos os meus colaboradores são homens. Olha que engraçado, né? Não, mas é isso mesmo. Infelizmente, eu não consigo, eu estou contratando e está difícil de achar meninas. Meninas, se animem, pelo amor de Deus. Vai lá, Martinha. Como que eu posso enxergar o papel hoje da mulher na sociedade? O que acontece, né? Ao longo da parte da história da humanidade, né, homens e mulheres, eles desempenham papéis sociais, ou seja, muito diferentes, né? Mas isso, atualmente, tem mudado, né? Conforme os acontecimentos no mundo, né? Por exemplo, eu sempre pensei, assim, ser uma secretária executiva, né? Bilíngue, né? Então, eu estava estudando, né, secretariado, e depois comecei a faculdade de letras, né, justamente para enriquecer essa minha profissão, né? Só que aí, em 94, eu tive a minha filha, né, Amanda, e eu me preocupei muito, porque eu me propus a ser mãe, né, profissional, mas amamentar a Amanda conforme os médicos estavam orientando e também como eu me propus a amamentar. Eu falei, quando eu tiver filhos, eu quero amamentar até a hora que eu puder. Só que como eu estava trabalhando na época na SP Trans, né, antiga CMTC, então o meu cargo de secretária exigia que eu ficasse muito tempo lá na SP Trans, né, na CMTC. Então eu decidi, como eu estava me formei em letras, né, decidi a cuidar da Amanda, né, dar conta dessa parte de ser mãe. Então, qual é atualmente, como eu enxergo a mulher, né? A mulher, ela sempre foi criada, né? Como a G falou, criada para ter um perfil da mulher cuidadora, zeladora do lar, né? Só que, ao longo da evolução, essa vida social, ela pressupõe expectativas de comportamento entre os indivíduos, né? Ou seja, isso é de homem e isso é de mulher. Mas, atualmente, o papel da mulher, ela vem ganhando espaço, né? A G, ela falou que ela tem a formação ela é engenheira, né? Em casa eu tenho duas também. A Amanda já é formada e ela encontra muitos obstáculos, né? Porque além dela ter uma formação de engenheira ambiental, ela também é técnica de meio ambiente. E ela Legal. fez uma pós, ela juntou dinheiro durante 3 anos e foi fazer uma pós na Europa, né? Ela ficou lá durante 1 ano. Então, ela conquistou agora um espaço, um respeito, né? Uma dedicação que ela teve, né? Dentro dessa trajetória, porque engenheiro tem que ser homem. A mulher é engenheira, mas por que você quer ser engenheira, né? Então, aí, na obra, eles olhavam ela com muito desdém, porque ela tem que observar a obra dentro da parte ambiental. Se aquela obra ela não está inferindo e afligindo aquela parte que a gente tem que preservar, né? A obra tem que acontecer, mas ela tem que parar no momento. Então, eles subestimam, né? Então, é muito, assim, como se desgastante a gente demonstrar o nosso valor, né? E hoje eu vejo a mulher ganhando os espaços, eu vejo a mulher na nossa igreja, na nossa comunidade, fazendo a sua parte, o seu papel, né? Não no sentido de querer ser no feminismo, ou seja, machismo e feminismo. Aí é um caminho de dois lados, isso aí jamais a gente quer. Porque o que é que acontece? A sociedade, ela se faz de homens e mulheres. As mulheres e os homens têm que caminhar lado a lado na construção. Eu entendo assim, o homem é a cabeça e a mulher é o coração. Então, juntos há esse equilíbrio de emoção e esse equilíbrio de respeito.
Legal, legal. Nossa, você tem então duas engenheiras na sua casa? Duas. Ah, Caraca! e eu tenho a Camila é engenheira de produção, e Ah, no dia da entrevista, né? E ela falou, mãe, eu vou para entrevista. Ela contou só para mim, né? Aí ela mandou mensagem: mãe, eu não sei. Só tem eu de mulher. O restante é tudo homem para a entrevista. E eu falei, querida, Deus está te capacitando, Deus está contigo. Se for o caminho certo, você vai conseguir. E ela, no uhum, meio de tantos homens, ela conseguiu a vaga, a minha caçulinha. que legal aí, tá Legal, vendo? né? Esse ponto que você falou é importante, né? Quando a gente está preparado e a gente busca capacitação e a gente tem esse protagonismo, essa atitude de querer saber e de querer conhecer, a gente se diferencia, é fato. Isso é É fato. fato, é fato. Vamos lá, Silmara. Então, um grande exemplo que eu posso estar dando também no começo, assim, o meu primeiro serviço, eu trabalhava na área de autopeças. Aí o pessoal fala, nossa, você como mulher conhece peça de carro, como que você faz? Eu falei, eu me esforço para isso, já que eu tive essa oportunidade. Então, hoje em dia, as mulheres têm mais opção de trabalhar fora, de gerar uma família, de cuidar dos filhos, e ter um apoio também do esposo. E, assim, um exemplo que eu posso dar é, assim, há um tempo atrás, cerca de mais de 30 anos já, em 87, meu pai faleceu. E minha mãe era sozinha depois disso e cuidou de mim e da minha irmã. Então, com isso, eu aprendi também a valorizar mais a minha mãe, porque minha mãe teve aquela força de vontade de cuidar da família mais do que ela já tinha e uma responsabilidade bem maior, assim, cuidando de nós duas. E hoje eu tenho um grande conhecimento por causa de muita coisa que ela me ensinou, né? E as mulheres hoje em dia, como elas trabalham fora, antigamente não era assim. Antigamente, há muitos e muitos anos atrás, elas eram obrigadas a ficar dentro de casa, não podiam sair para nada. Se fossem para a rua, tinham que sair junto com os esposos. Só podia cuidar das crianças, não podiam estudar. Não tinha como sair de casa. Hoje já está aberto mais esse vínculo assim para poder ter essa maneira mais idealizada para a mulher estar dentro do mercado. Eu sinto bastante falta, né? Mas eu fui por outros porém, eu não consegui mais estar dentro desse mercado. Mas também tive dificuldades, porque diante do problema de saúde que eu tenho, muitas vezes eu ia procurar um emprego, a pessoa, não, você não pode. Apesar de você ser mulher, você está com esse problema, você não pode trabalhar. E eu me sentia digamos assim, a palavra uma inútil, né? Então, eu percebo que hoje a gente tem que ser bem mais valorizado, a gente acaba sendo testado na sociedade, mas a gente não pode, temos que ser guerreiras e não podemos desistir. Nós temos que ter força de vontade. Isso aí. Acho que força de vontade, aprendizado, capacitação, e essa atitude que eu acho que faz diferença mesmo hoje, até para a gente poder enfrentar essas, entre aspas, né, que as diferenças, né? Eu acho que se a gente, entre aspas, se fortalece, né, nessas nossas capacidades e habilidades, a gente vence mais fácil nessas barreiras. Então, acho que eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários, só para vocês verem quem estão aqui com a gente. Então, tem a Dani aqui, boa noite. Mulheres lindas, né? A gente vai se achar aqui bastante hoje, porque tem bastante. Daí a Dani falou que faltou batom vermelho em mim. Eu falei, Dani, elas não combinaram comigo. Se eu soubesse, eu tinha. Eu nem tenho batom vermelho, eu não sei nem ia conseguir passar batom vermelho, porque eu nem gosto de batom. Daí a Marinês aqui, amiga linda, né? Falando agora que a Márcia estava falando que ela escreveu esse comentário aí, tá? A música, né? Que a gente estava cantando ali, Maria Maria. Daí a Nenê, né? Que ela coloca esse nome Maria Aparecida Fracaroli, mas ninguém conhece com esse nome, né? Nenê. Essas mulheres estão lindas, né? A Célia do Francisco, né? Boa noite para essas mulheres superpoderosas. Priscila, Márcia, Maria e Silmara. Daqui tem a Conceição. Boa noite para todos, Deus abençoe. Final de semana, paz e bem, fique em casa. Parabéns para nós, mulheres guerreiras, né? Daí a Sandra Fontana, aqui, acho que
A G deve conhecer. Boa noite. Lima. A Marlene aqui, amei essas mulheres, são pessoas maravilhosas, maravilhosas e guerreiras, amo vocês. A Marinês, que ela sempre está aqui, ela é mãe da coroinha, da Ana, é uma fofa, boa noite. Daí, Marinês, né, que é a mãe da Gabi, né, está aqui também, histórias exemplar de mulheres batalhadoras. Daí, o Afonso, aí estão 3 grandes mulheres e 3 grandes guerreiras, minha amiga Márcia, minha amiga Silmara, minha amiga e comadre Gesilda, parabéns. Daí tem a Sandra, boa noite. Daí a Sandra Fontana aqui, mulheres muito competentes, né? Jesus abençoe cada uma de vocês, né? Por enquanto a gente não tem nenhuma pergunta aqui. Então, antes de a gente ir para o segundo bloco, você canta mais um pedacinho aí? Agora! Agora! Vamos lá. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Então, aqui, ó, a gente já está com quase 30 minutos de live. Como tá vendo como passa rápido o tempo, né? A gente acha, nossa, 1 hora, vai demorar, e passa super rápido. Então, a gente está aqui indo para a segunda parte aqui, e na segunda parte a gente vai falar um pouquinho de família, né? Então, uma pergunta aqui para a gente poder nortear aqui nessa nossa segunda parte. Então, a gente sabe que hoje a mulher assume vários papéis hoje, né? Não só em casa, mas também no trabalho e em vários outros, né? E então, assim, dado que a gente assume esses vários papéis, como que a gente balanceia isso com a família? Né? Como que vocês enxergam isso nessa questão da mulher na família antes e agora? Quem vai começar agora? Vai começar por ordem alfabética de novo? Não sei, as meninas escolhem. Eu falei assim, só porque eu sou professora de língua portuguesa, a gente tem essa mania. Mas se a Silmara quiser, eu posso começar, se quiser. Vai lá, Marcinha, começa você, então. Então, quando a gente, assim, assume vários papéis, eu creio que essa mulher que eu sou hoje é devido a uma família que eu tive, né? Meu pai, a minha mãe, e eu fui criado entre 3 irmãos, todos meninos, só eu de mulher, né? Então, eu vi a visão do meu pai, ele chegava do serviço e ele já colocava o avental, né? Quando chegava em casa, já colocava o avental e já ia ajudar minha mãe, né? Ele não tirava nem a roupa do serviço, já colocava o avental e já ia ajudar. Então, eu cresci com essa visão do meu pai, compartilhando e ajudando a minha mãe. E a minha mãe criou nós 4 para o mundo. Ela não criou, eu falando assim, Márcia, você é a menina, então você vai lavar roupa. Ela criou meus irmãos do mesmo jeito que ela me criou. Então, lá a gente compartilhava e a gente fazia tudo. Hoje, os meus irmãos, eu tenho 3, né? Eu falo para minhas cunhadas que elas acertaram na Mega Sena sozinhas, porque eles lavam, eles passam, eles limpam a casa, eles cuidam tudo. Eu vou até falar um detalhe assim, eles até, gente, eu acho isso tão bonito, eles urinam sentado nos vasos, porque eles compartilham o banheiro com as esposas e por respeito, eles urinam sentados, porque eles querem preservar o banheiro limpo. Eu acho isso tão assim profundo. Pode ser um ato, um ato profundo de respeito, né? Então, como a gente tem que assumir vários papéis. O meu marido, ele é organizado, né? Ele trabalha em shopping e ele é grupo de risco, né? Ele tem diabetes e tem pressão alta. Então, ele está aqui desde o início da quarentena, né?
Só que a gente compartilha, né? A gente organiza aqui, né? Quem levanta por último, arruma o quarto, né? Então, arruma a cama, né? Então, o que acontece? Esses vários papéis que a gente assume, tem a parceria do marido, tem o compartilhamento dos filhos também, quando as minhas meninas estão aqui, né? Então, o que acontece? Como que eu me enxergo antes e agora? Eu me enxergo bem mais preparada, e eu agradeço quando eu estava ajudando a cuidar do meu pai. Meu pai, ele sofreu um infarto em 2011, então porque eles assaltaram a casa dos meus pais, né? E nisso ele deu um apagão e começou a desenvolver o Alzheimer, né? Então, todo mundo ajudou. Meus irmãos, se minha mãe não tivesse nos preparados para o mundo, eu e meus irmãos, a gente não ia conseguir sair dessa. E a minha mãe sempre levou a gente para a igreja. Eu achei isso muito importante. A família está compartilhando. E é sempre a mulher. Por exemplo, meu pai, ele falava assim, eu não estou com tempo, aí você vai para a igreja. Então, o homem tem essa confiança. Eu não posso ir, mas a minha mulher vai para a igreja e ela vai orar e vai orar por todos nós. Então, eu cresci vendo isso, né? Cresci vendo esse papel da minha mãe, da importância. Tanto que era o padre Pita da nossa igreja, e a minha mãe disse que em certos momentos ele fazia a missa em latim, e ela disse assim que eu rezava também junto em latim, junto com o padre, né? Ela lembra desses momentos, né? Então, ela criou todos nós quatro, todo encaminhando para a nossa paróquia da Vila Zate, né? Então, esse vínculo que a gente tem desde a infância, é todo um crescimento de uma mulher atual, né? Então, se a minha mãe não tivesse, minha mãe é uma pessoa tão forte, tão maravilhosa, hoje ela fez 80 anos agora em maio, então é uma figura muito forte na minha vida. Meu pai, maravilhoso, trabalhou, sempre foi presente, mas a figura da mulher, nesse caso, para o crescimento da fé, é essencial, porque, como eu falei, o homem é a cabeça e a mulher é o coração. E esses dois se complementam, né? Então, eu me enxergo muito melhor e assumindo até um papel que a minha mãe assumia na época que ela tinha minha idade. Continuando uma trajetória de fé, de construção, para fortalecer a família, né? Quando eu faço viagens, né? Fazemos viagens de carro, que agora é difícil, né? Por causa não da pandemia, porque as meninas já estão adultas, cada um escolhe o seu espaço, aí começam a namorar, né? A minha filha Amanda, ela não mora mais aqui, ela mora na Vila Mariana, com o namorado, né? E a caçulinha também, fica na casa do namorado, elas aparecem aqui, né? Mas não é mais aquela compartilhar. Mas quando eu fazia viagem com elas, fazia a viagem toda em silêncio, porque eles já conheciam, que eu ia rezando a viagem inteira. Rezando, começando pela minha mãe, aí vai com meus irmãos, para toda a família deles. Então, eu já tenho esse costume de orar, em silêncio, orando por nós. E, graças a Deus, eu me sinto, assim, preparada, assim, e acolhida pela igreja, né? Quando eu estava num momento tão ruim do meu pai doente, vocês sempre me acolhendo, a Priscila, o Antônio, né? Não tive a oportunidade de conversar com a G, mas olhares de vocês para mim era um olhar de acolhimento, no momento que eu estava chorando. Então é isso, gente. Que bom. Você estava falando aí das suas filhas que não moram mais com você, eu já estava aqui, meu Deus, o dia que a Juliana sair de casa, como vai ser? Não, mas você vai ficar tranquila, Priscila, fica em paz, que Deus vai preparar a gente. Eu pensei também que eu ia, nossa senhora, porque era assim, ia buscar na escola, ia levar, elas eram atletas do Palmeiras, eu não torço para time nenhum, viu, gente? Aqui em casa meu marido é corintiano, mas elas eram atletas do Palmeiras, e a gente ficava num cuidado que parece um bibelô, mas isso tudo passa porque quando a gente fortalece a fé em Jesus, cuida pra gente.
Verdade. Tem que me preparar psicologicamente para esse momento. Vai chegar. Quem vai agora, a Gê ou a Silmara? Pode falar, Silmara, eu fico por último agora. Ok, então vai, Sil. Vamos lá. Então, eu acho que a gente tem vários papéis importantes. Hoje eu me sinto, assim, até mais protetora, porque antigamente eu trabalhava fora realmente. Só que, assim, no período que meu filho, o Breno, era pequeno, eu acabei ficando muito ausente. E eu senti falta disso, dele do meu lado, dele estando, vendo o lado de mãe que eu tinha com ele. E eu senti muito essa falta. Hoje, eu não me arrependo. Não estou trabalhando, mas também não me arrependo, porque, assim, aqui em casa, graças a Deus, todos nos damos bem. O Edson me ajuda bastante, coisa que eu realmente preciso. E é uma família que um ajuda o outro. E dos dois lados, tanto o lado da minha sogra, tudo, como o lado da minha mãe, que minha mãe hoje ela é sozinha. Ela mora sozinha. Eu moro numa casa, minha irmã até mora próximo, mas o contato, assim, não é direto todos os dias. E eu é mais por telefone. E agora, com essa pandemia, é pior ainda. Eu vejo ela também de vez em quando, porque eu consigo, porque nem o Edson já não consegue, por ser mais distante, então é só via online que a gente está falando. E para mim foi, assim, um papel importante de eu estar podendo ficar com a minha família, tudo, coisas que eu não podia antes, saía com os lugares, tudo. Sinto falta, mas não, um arrependimento que eu não tenho. E, assim, hoje em dia a gente realmente tem um valor na sociedade, coisa que a gente não tinha. Tem as dificuldades, temos todas as dificuldades. Mas, como eu falei, se a gente não persistir, a gente não consegue. Bom, acho que seria mais isso mesmo. Temos que ser persistentes, estar confiando na gente. Hoje a gente tem papel como mãe, protetora, tudo, cuidar da família, mesmo trabalhando fora, mesmo ausente, e partir para a luta. Que aí a gente consegue sobreviver nesse mundo de hoje em dia. Seria mais isso para mim. Tudo. Boa, Silmara. E aí, Gê, como que você termina aí esse bloco? Então, eu gostaria de colocar uma coisa assim bastante importante que a gente vê no caso das nossas mães e avós, que as famílias eram mais numerosas, né? Hoje as famílias são bem menores, né? Então, a sociedade hoje, tudo custa caro, né? Então, as famílias têm poucos filhos, né? E tem-se a dificuldade de educação, de alimentação, de saúde, né? Então, hoje a mulher tem oportunidade de fazer o planejamento familiar, né? Coisa que as nossas avós não tinham, né? Então, hoje a mulher, ela dispõe de posto de saúde, ela dispõe de médicos ginecologistas que podem acompanhar, que pode orientar para ela fazer o planejamento do tamanho da família que ela quer ter, né? Então, a grande preocupação que a gente tem hoje, assim, eu vejo, são as adolescentes, né, que acabam engravidando, né? E, de certa forma, atrapalha um pouquinho a vida profissional, né? De certa forma. Só que eu quero colocar que não desanimem. Não desanimem, se você é uma adolescente que tem um problema de gravidez, que teve um filho cedo, não desanime, porque vai acontecer, Deus vai te ajudar e você vai dar um jeito na sua vida e você vai continuar a sua vida para frente, vai trabalhar, vai conseguir se desenvolver, né? Então, eu gostaria de deixar bem claro que quando eu comecei, eu me casei, né, e eu tive um filho depois de 4 anos de casamento, o Felipe, inclusive, ele fez aniversário ontem, fez 30 anos. Parabéns, Felipe! E eu tive a ajuda da minha sogra, né, então eu ia trabalhar, e minha sogra que cuidava dele. Então, uma parte do dia ele ficava com ela, outra parte do dia ele ia para a escola. Ele foi o primeiro neto, então ele teve o privilégio, né, de a avó cuidar, né? Agora, eu fico pensando nessas mulheres hoje na pandemia que estão em casa com as crianças, né? Por não poder trabalhar, né? Então estão em casa. Só que vai chegar um momento
que as empresas vão chamar essas mulheres para trabalhar, e as escolas e as creches ainda não abriram, né? Então, é uma dificuldade, né? Então, a gente se preocupa com isso também. Então, o que vai acontecer com essas mães, né, com essas crianças? Quem vai cuidar dessas crianças, já que hoje as avós não podem mais ficar com as crianças pelo perigo da infecção da pandemia, né? Então, é uma grande preocupação que a gente tem, assim. Uma outra coisa que eu queria falar em termos de família, assim, eu sempre tive muito apoio da minha família, né? Então, aqui em casa, o Felipe sempre foi educado, né? E isso é uma dica para todas as mulheres que querem ser mães, a ajudar, quer dizer assim, a fazer a sua parte dentro de casa, não é ajudar, já que você vive na casa, você também tem que fazer a sua parte. Então, eu também tenho o Toninho em casa, agora somos só nós dois velhinhos aqui, então, ele sempre tem esse companheirismo, né? Então, ele sempre participa das tarefas da casa, né? Eu e ele também, então, assim, na hora de fazer uma comida, na hora de limpar uma casa, ele também me ajuda. Quer dizer, não é me ajuda, ele compartilha, né? É um compartilhamento, tá? Essa palavra é importante, não é ajudar, né? É compartilhar. É compartilhar, né? Então, o que a gente tem que fazer é formar os nossos filhos para que serviço de casa não seja tarefa só da mulher. É uma tarefa que deve ser compartilhada, porque as mulheres hoje também saem para trabalhar, então ela tem uma dupla jornada, né? Ela trabalha fora, chega em casa, também tem a casa, tem a comida, tem as outras coisas para fazer. Então, tem esse compartilhamento que aí não pesa para ninguém, e todo mundo fazendo um pouquinho não pesa, fica muito fácil, né? Isso aí. Isso. Acho que eu queria complementar algumas coisas aí do que vocês falaram. Eu acho que essa questão do dividir aí, do compartilhar, ele é importante, né? Acho que até pegando um pouco do que a Márcia falou, assim, o Antônio hoje, eu falo que ele é mais dono de casa do que eu, né? Porque ele literalmente lava, passa, cozinha, então ele me ajuda muito, né? Até porque... E ele faz xixi sentado, viu, Márcia, também, tá? Ele falou assim, nossa... E de fato... É lógico, sou eu que lavo o banheiro. Mas não é só porque se ela fosse lavar que eu ia fazer de pé para imundiçar tudo, não. Muito pelo contrário. Então, essa questão do ato de respeito em família, ele é muito importante, né? Assim, acho que o Antônio já falou isso até em alguns encontros de família, de casais, que às vezes a gente participa, de como que a gente olha, né, para a pessoa que está do nosso lado e a gente entende o que ela está passando naquele momento, né? O meu horário não é tão flexível igual o dele, do trabalho dele, né? Então, de fato, tem algumas dificuldades. Às vezes eu trabalho, às vezes, até 9, 10 da noite, mesmo fazendo home office, né? O tempo está bem corrido também, está bem puxado. E eu falo que se não fosse ele, a casa já teria teia de aranha, né? Se fosse depender só de mim para fazer as coisas, né? Então, acho que esse ponto do partilhar e do compartilhar as atividades, assim, acho que é uma das coisas que a gente acabou, entre aspas, ganhando no decorrer do tempo, né? Assim, que casa não é só coisa mais de mulher, né? A casa agora é coisa de todo mundo, né? De todo mundo que vive naquela casa, né? Da mulher, do marido, dos filhos, né? Então, hoje existe uma consciência, né, de divisão de tarefas, que acho que, não sei se foi a Marcinha ou se foi a G que trouxe, que vem de coisas que a gente vem aprendendo de berço, né, assim, de como que a gente divide, do que eu vi meu pai fazendo para minha mãe. Meu pai, ele ajuda minha mãe muito também, então eu também vi isso na minha casa, né, então isso tudo a gente vai levando, né, de geração em geração, né, e acho que o ponto que a gente trouxe ali de gravidez, acho que é um ponto importante aqui para compartilhar também. Muitas empresas hoje, né, enxergam, né, a questão da mulher quando fica grávida um problema, né, porque às vezes ela vai ficar um montão de tempo fora, né, mas eu quero que vocês saibam, meninas, que tem muitas empresas que têm preocupações diferentes com as mulheres, tá, então tem empresas que são associadas a organizações mundiais, nacionais, de respeito aos direitos das mulheres, né, e tem várias coisas que foram, entre aspas, conquistadas, né, no decorrer dos anos, dos tempos, né, como o direito de amamentar, né, de ficar de licença de maternidade
6 meses, né? Então, assim, então, coisas que foram acontecendo no decorrer do tempo, dada a importância, né, desse momento, dessa relação, né, que acontece quando uma criança nasce, né, do fato de você ser mãe. E eu lembro que lá no banco, lá, eu lembro que eu fui promovida quando eu voltei da minha licença maternidade. Então, muitas empresas hoje não enxergam isso como um problema. São todas? Não, tem empresas que não são assim, mas tem muitas empresas que hoje já olham essa questão da mulher na família, como pessoa, como mãe, de uma maneira diferente, né? Então, acho que é um ponto que a gente tem que lutar também pelos nossos direitos também no momento que a gente também escolher a empresa, né? Estar de fato alinhada com os nossos valores, né? Não só com outras coisas, né? Às vezes a gente quer escolher uma empresa, às vezes por questão salarial, mas não está alinhado com os nossos valores, né? Então, enquanto a gente também tem que escolher pensando nos nossos valores, né? Naquilo que nos faz feliz, naquilo que está alinhado com aquilo que a gente acredita, né? Então, acho que isso também é importante deixar de dica também, né? E não pode, entre aspas, né, infringir, né, o meu valor ao que aquilo que eu acredito. Então, acho que isso é um ponto super importante também para deixar de dica. Então, vou dar uma passadinha aqui nos comentários, que surgiram vários aqui. Tem 2 perguntas aqui também que a gente vai responder também, tá? Então, acho que passando aqui, deixa eu só tirar esse banner. Eu tenho que ficar vendo as dicas do contra-regra, né? Porque eu não tenho costume, né, Então, tem uma pergunta da Sheila aqui, né, que é catequista lá na paróquia também, né? Boa noite, meninas. Minha amiga Márcia, para você, Márcia, pergunta, ó. Gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que você encontrou para seguir a sua missão na igreja. Oi, Sheila, linda. Beijo, querida. A professora da minha Camila, lá na igreja. Então, Sheila, a primeira dificuldade que eu encontrei foi conciliar a casa, a família, o final de semana, com a igreja, no sentido do horário, né? Porque a gente, assim, os papéis que a gente falou na primeira pergunta, né? Os papéis que a gente vai assumindo ao longo da nossa vida, né? O papel como professora, como mãe, como filha, né? Porque eu tenho que estar ajudando a minha mãe. Então, a primeira dificuldade foi os horários, né? Porque você tem que ter um condicionamento de organização. Eu creio que se eu não fosse uma pessoa organizada, né, eu não ia conseguir interagir, por exemplo, porque teve anos que eu fiquei 3 períodos na escola. Fiquei trabalhando de manhã, tarde e noite, né, para poder alavancar a vida das meninas, né, assim, dar um curso bom de inglês, uma escola particular. Eu trabalhava em escola particular para poder ter bolsa para elas, né? Então, tudo foi sacrifício que a gente faz, né? Então, o que eu fiz, Sheila? Eu deixei de trabalhar um período, né? Deixei de trabalhar um período para poder assumir esse papel na igreja, porque é um papel importante esse da igreja. O papel que a gente tem que fortalecer a fé da gente. Nós não podemos ficar só na parte material, mas o que adianta ficar orando, rezando, pedindo para Deus? A gente tem que participar, porque eu acho tão, assim, como se diz, uma gratidão tão grande quando eu vou na igreja e encontro um ex-aluno meu. Então, esse papel de nós, professores, né, trabalhar eu prefiro trabalhar perto aqui na nossa comunidade, nas escolas. Já trabalhei na escola no Lacerda, no Silvado, no Mariano de Oliveira, no Liberato, no Monteiro Lobato. Assim, só escolho escolas aqui perto, porque é muito bom a gente estar junto dos filhos dos nossos amigos, participar da vida da comunidade, olhar por eles, verificar, como se diz, fazer com que eles avancem nos estudos, que é essa porta que eles têm de acesso para a melhoria. Nós sabemos que tem muitos jovens que eles gostam de uma vida mais fácil, né? Então, o que acontece, Sheila? Eu tive que abrir mão de
de escolas padrões, escolas que eu ganhava mais, deixei de trabalhar nessas escolas para poder assumir esse papel de cristã atuante na comunidade e participar também do crescimento religioso de todas essas crianças e jovens, que é uma satisfação muito grande quando eles me veem na Pro Teacher, né? Eles se enxergam assim, através de mim. Nossa, eu vi minha professora lá na igreja. Então, é como se eu tivesse, como eu estou na igreja, chamando eles, venham para cá, tá? Então, isso é muito importante, isso. Então, a dificuldade existe, só que nós temos que ir, como diz minha mãe, quando é para ir atrás de Deus, para aumentar a fé, temos que ir até sangrando. Ela falou assim para mim, assim, no sentido figurado, mas ela quis dizer que é um momento importante, que esse lugar jamais seja trocado por qualquer outro lugar. Ela fala assim, quando a gente vai visitar alguém doente, é como se a igreja estivesse entrando naquela casa. A gente está levando a igreja. Então, eu agradeço ao convite de vários amigos meus da igreja, da Célia, do Francisco, da Sheila também. A Sheila, ela me incentivou também, né? É porque a gente está criando os filhos dentro da igreja, não adianta a gente mandar os filhos para catequese e a gente não aparecer na igreja, gente. É uma via de dois, né? Não adianta a gente mandar os filhos e não participar da igreja. Então, é isso. Eu não sei se eu respondi aí a pergunta. Respondeu. Vamos lá, continuando aqui, tem a Dani aqui, que é a mãe da Vitória, também que é coroinha lá. Boa noite, meninas. A Edna, boa noite. Adelaide, lindas, parabéns. Miga, que bom que você está aí. A Sandra Fontana, a ajuda dos maridos são muito importantes, afinal somos uma família. Daí a Marlene Cardoso, saudade de você, G. Daí tem do Afonso aqui, ó, vemos no momento que muitas mulheres têm que ser pai e mãe, assumir o papel em casa e no trabalho, cuidar dos filhos e do trabalho de casa. São mulheres realmente admiráveis, né? Que é um pouquinho que a gente estava falando no nosso contexto aí anterior, né? A Natália, né, que é a esposa do Zé, parabéns, meninas, muito bom ouvir vocês. E daí eu vou voltar aqui numa pergunta da Célia, né, que é a mulher do Chico. Meninas, queria ouvir de cada uma de vocês se em algum momento vocês vivenciaram alguma situação de preconceito como mulher. Quem começa? Eu começo. Posso começar? Quem começa, a G ou a Marcinha? Não sei, vocês escolham aí. Vai lá, G, começa então, já que ela já respondeu a pergunta da Sheila, você começa, depois ela vai. Então, como mulher, na minha profissão, eu já vivenciei muito preconceito, principalmente no começo de carreira, né? E quando eu me formei, então, o mercado de trabalho era muito mais masculino do que feminino, né? Então, eu já recebi muitas vezes na cara assim, ó, eu quero engenheiro, não quero engenheira, tá? Mas isso daí já é passado, tá? Hoje, as mulheres que se formam em qualquer área de trabalho, elas conseguem o cargo, desde que tenha preparação, desde que tenha competência, desde que tenha formação para isso. Tá bom? Vai lá, Marcinha. Então, preconceito ou seja, assim, são muitos preconceitos que a gente passa ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, né? Uma vez que eu assumi um papel de supervisora, quando eu trabalhava na CMTC, foi em 91, quando começou a informatizar lá a SP Trans, né? Então, eu fiz um curso, né? Eu fiz um curso na época na SOS Computadores, que era um curso muito bom para a época, né?
e também fiz um curso lá na empresa mesmo, na CMTC, que eu trabalhava no Itaim Bibi, e esse curso eles ofereceram lá na 13 de maio. E aí eu fui, né, fazer esse curso, e não tinha nenhuma mulher, ou seja, só tinha eu de mulher, né? Eram máximo, acho que os 25 homens, né? Aí ou seja, o rapaz lá que estava direcionando lá o curso, ele pegou e eu conhecia ele, assim, de outros setores, né? Porque o setor que eu estava trabalhando é o setor de departamento pessoal. Então, ele falou assim, temos a Márcia, mas ela não é mais um corpinho bonito, né? Ela não é só um corpinho bonito. Então, ela está aqui fazendo curso, né? Vamos verificar, né? Porque ele pegou e até comentou, existe muitos cursos caça-marido, ele falou, ele quis dizer que quem faz pedagogia ou quem faz letras, alguma coisa assim, é curso caça-marido. Vai na faculdade fazer esse curso, mas em busca de outras coisas, né? Só que eu não me importei, não liguei, fiz o meu curso, tirei nota máxima e comecei como se supervisionar esse 14º andar, que era no Itaim Bibi, e era um computador que gerava outros terminais, né, que antigamente era assim, né? Uhum. Então, aí dava qualquer problema e eu dava conta certinho de tudo, todos os dias. Tanto que eu fui chamado pelo diretor da SP Trans para resolver um problema lá, junto ao computador, porque ninguém conhecia, né? Então, ele subestimava, eu recebia um preconceito. E tanto quando eu fui me apresentar para esse dia, para eu atuar nesse cargo que eu consegui, eu passei num concurso interno, eu não sabia, gente. Eu peguei o elevador, aí eu estava mexendo na minha bolsa, procurando lá um negócio. Aí, o meu futuro chefe, que eu não sabia, estava no elevador. Aí ele falou assim para mim, deve ter muita coisa dentro dessa bolsa, né? Aí eu falei assim, o que tem aqui, ou deixa de estar, não é da sua conta, né? Falei assim, porque eu nunca tinha visto o cara pega e já me assedia no elevador falando, deve ter muita coisa aí nessa bolsa. E na hora que eu fui me apresentar o novo chefe, era justamente era aquele cidadão que me assediou no elevador, e eu falei para ele assim, olha, aquilo que eu te falei no elevador continua ainda sendo. O que tem na minha bolsa não te interessa. O que interessa é a profissional que eu sou. Então, foi esse um preconceito muito grande, né, que eles subestimaram a minha inteligência pelo fato de eu ser a única mulher e conseguir passar no concurso interno. Tanto que estava me puxando tanto esse trabalho, me exigindo tanto, que eu estava saindo muito tarde, que eu acabei saindo da SP Trans por isso, porque como eu tinha me formado em letras, né, e ainda tenho amizade com todo mundo, inclusive com ele lá que falou da minha bolsa. Certo. Vai lá, Silmara. Conta aí, assim, qual foi o seu preconceito? Eu vou ser bem sincera, eu não me recordo. Só quando eu comecei a trabalhar na primeira empresa mesmo, que muitos homens que estavam trabalhando lá, chegavam e eu escutava eles falarem com os diretores, tudo. O que essa mulher está fazendo aqui? Aí eu pus, que nem o pessoal fala, pus a cara a tapa e mostrei que eu era capaz. A única coisa que eu me lembro realmente, assim, não tenho, assim, mais nenhuma lembrança, assim, de ter sido discriminada. Realmente não me recordo. Legal. Eu acho que pegando um pouco do que a Gê falou, né, assim, lá na minha área também, eu, graças a Deus, também nunca sofri nenhum preconceito, assim, direto, assim, igual a Márcia estava relatando aí, mas ainda tem alguns olhares, né, em algumas situações, né, eu passei uma recentemente que foi muito engraçada, porque eu
eu estava negociando com uma empresa multinacional, que eles vão prestar um serviço lá para o banco, e o meu gestor, né, que é homem, né, ele falou, Priscila, você vai no meu lugar na reunião para a gente decidir aquela questão daquele projeto. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu fui na reunião, né, daí era eu, né, mulher lá, e os 2 caras lá, diretor da empresa lá que vai prestar serviço lá para o banco. E daí falei tudo que tinha que falar, resolvi, não sei o que lá, e daí depois, no mesmo dia, acho que até porque eu dei umas trucadas, né, no cara lá da empresa, né, que eu fiz umas perguntas bem técnicas lá, para ver se o cara sabia mesmo o que ele estava falando. Eu sei que naquele mesmo dia o cara foi ver meu perfil no LinkedIn, né, tipo assim, deixa eu ver quem que é essa daí, né, tipo assim, né, então, é entre aspas, um preconceito velado, né, vamos colocar assim, né, ele não teve nenhum preconceito ali na hora, mas ele foi ver quem que eu era lá no LinkedIn, né? Falei, deixa eu ver quem que é essa louca, né? Que ficou me trucando lá na reunião mais cedo, né? Então, mas assim, nunca no banco eu não posso reclamar, porque o banco dá muita oportunidade para as mulheres, assim, acho que toda a trajetória que eu tive lá foi justamente aquilo que a gente já reforçou, acho que 3 vezes aqui, foi pela competência, pela capacidade, pela habilidade, pelo nosso protagonismo, pela nossa atitude que a gente tem naquilo que a gente faz, né? Então, o banco reconhece muito isso, assim, em termos de meritocracia mesmo. Então, também não posso reclamar, porque eu nunca sofri esse tipo de preconceito dentro do meu ambiente de trabalho. Nunca, 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 nunca. Então, acho que eu sempre vou pelo lado de estar capacitada, de estar preparada e de ser vista como preparada para qualquer coisa. Então, acho que depende um pouco da gente também em alguns momentos, né? A gente sabe que existem outros lugares que acontecem, tipo situações que a Márcia relatou, conheço várias outras pessoas, até situações bem piores ainda do que essas, né? Mas a gente tem que, de fato, buscar, né, essa valorização pela nossa capacidade mesmo. Daí vou passar mais rapidinho aqui uns comentários para a gente ir para o nosso último bloco. Deixa eu voltar aqui onde eu parei. Cadê? Afonso eu já passei, da Natália eu já passei. Daí tem do Chico aqui, né? Boa noite, 4 guerreiras, pelo depoimento da vida em família, na igreja e na vida profissional, sei bem que é isso. A guerreira aqui em casa, né, que no caso a Célia, né? É também assim, são mais de 14 horas diárias de trabalho nas tarefas domésticas. Deus abençoe a todos vocês pelas experiências relatadas, Deus abençoe a todas, né? Então, acho que é um pouquinho do depoimento do Francisco também. Daí a Sheila trazendo aqui, né? Obrigada, Márcia, sua raiz é maravilhosa, mãe que tem fé transforma os filhos em pessoas do bem. E daí tem, na verdade, a G, que não é a G, é o Toninho, né? Vocês acham? Né? Estou com o celular da G, é o Toninho, é isso que ele está escrevendo aqui. Vocês não acham que hoje muitas mulheres são a cabeça e o coração, o corpo todo, são guerreiras mesmo? Beijo a vocês e parabéns. G, te amo. Ó, tem uma declaração de amor aqui ao vivo, G. Olha aí que bonito, ó, fazendo a declaração ao vivo para você. A gente já fala dessa pergunta aqui, daí passando aqui para a Marlene. Parabéns por vocês com esta live, com essas mulheres humildes, abençoadas. Daí tem 2 perguntas aqui que falam da igreja, eu vou deixar para o último bloco aqui. Daí tem a Marinês aqui. Meu Deus, ainda tem esse tipo de preconceito. Eu trabalho em garagem de ônibus e passo por isso por ser mulher. A Marinês está colocando aqui, tá? Daí ela colocou que o preconceito depende da área de trabalho de cada uma. E daí a Célia está colocando, né, que a mulher já ganhou bastante espaço na sociedade, mas ainda existe uma desigualdade em relação ao homem, principalmente em relação ao trabalho. A mulher, muitas vezes, capacitada, não tem ainda a mesma valorização que o homem, né, que foi um pouco do que a G trouxe, né, assim, já diminuiu bastante essa diferença, né, entre remuneração, principalmente, que é o que ela falou, assim, diga o salário, ainda existe, é fato, mas acho que já vem diminuindo, né, acho que precisa ainda ter essa igualdade, mas é uma coisa que vem mudando no decorrer do tempo, né? Acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder ter essa igualdade 100% aí. Daí tem a Sandra aqui, né? Parabéns pela atitude de falar sobre todos esses assuntos, juntos somos mais fortes. E indo aí para o último bloco, vai tocar mais um refrão aí, amor? Vamos.
meu contra-regra aqui, né, para a gente ir para a última parte. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mania de ter fé na vida, né? E é exatamente com esse assunto que a gente vai terminar hoje, né? O nosso bloco aqui, que é justamente o papel nosso, né? Da mulher dentro da igreja, né? Então, acho que foi bem certinho, né? Nem combinamos, né? Mas deu certinho ali o refrão com o que a gente vai falar agora, né? Que é essa questão da igreja, né? Então, a gente sabe que as mulheres ganharam muito espaço dentro da igreja, né? Assim, a gente até falou um pouquinho de diversidade, né? Numa das lives anteriores, né? De como que a gente trata isso dentro da igreja. Então, acho que agora a gente quer ouvir um pouquinho de vocês aí, né? Na igreja, assim, qual a transformação que a mulher vem gerando nesses últimos anos? A Silmara começa agora? Vai ser a primeira agora? Não tem problema, a gente começa. Então, hoje em dia, eu acho que, assim, a mulher está sendo implantada cada vez mais na igreja. A gente também é indispensável, tem que ter fé, que a gente está sempre conseguindo as coisas, e os homens acabam percebendo isso também. Então, é uma atitude que a igreja vem tendo com a gente, implantando em várias, não seria cargos que ele está falando, seria várias posições dentro da igreja, que nem eu mesma, faço parte da pastoral da família, e estou começando a aprender muita coisa agora, coisa que eu não sabia, e é dado esse valor para as mulheres também dentro da paróquia, né? E a gente diz que, assim, cada uma tem sua distinção, né? E temos algumas opiniões diferenciadas de muita gente, né? Mas temos que pôr a tapa para a gente poder não passar por certas situações, né? E que nem eu falo, a Maria, ela era uma mulher leiga e foi escolhida para ser a mãe do Nosso Senhor. Então, a gente tem que ter fé e ter a mesma, como eu posso dizer, a mesma segurança e não deixar de desistir. Acho que seria mais isso que eu penso, assim. A gente também é indispensável dentro da igreja. Maria, mulher leiga, escolhida para ser mãe de Jesus. Isso é um ponto importantíssimo. Quem vai? G ou Marcinha? Unidunite. Quer ir, G? Pode ir. Aproveita, Marcinha, já tá um... Eu vou falar, então, tá? É assim, qual o papel da mulher na igreja hoje, né? É bastante importante, principalmente na educação dos filhos em casa, né? Então, a mulher que tem fé, que ensina os seus filhos desde pequeno a fazer oração, a mulher tem muito valor, né? Então, eu vejo que é decisivo, às vezes você pega a criança na catequese, que já sabe rezar o Pai Nosso, Ave Maria, outras crianças que nunca ouviram falar de oração, nunca ouviram falar de Papai do Céu, de anjo, tal, né? E esse é o papel decisivo que a mulher exerce dentro da família, né? Essa primeira educação, nós somos as primeiras catequistas dos nossos filhos, né? Um outro ponto que eu queria levantar também é o valor que o Papa Francisco dá para as mulheres dentro da igreja, né? Então, o Papa Francisco fala assim, a mulher traz a harmonia ao mundo, né? Então, a gente
vê que as guerras não são geradas por mulheres, são homens que geram as guerras, né? A mulher quer trazer harmonia, quer trazer amor, ensina doçura, ensina carinho, então ela traz a união, né? E dentro da igreja, a gente está vendo que as mulheres estão ocupando vários lugares, né? Antes era só o padre, né? Antes as missas eram rezadas em latim, então até as pessoas não entendiam quase nada da missa, né? Hoje você veja, a missa já é na nossa língua, né? Todos participam, né? E são agentes atuantes na hora do culto, né? Então, na hora da participação da missa, e abre-se também o espaço para as mulheres participarem das pastorais, né? Então, há várias pastorais em que as mulheres podem participar, né? Seja a pastoral da família, seja a pastoral da crisma, da catequese, seja grupo de jovens. Então, há muito espaço. É preciso vontade de participar, é preciso atitude, né? E a gente precisa. Você que é mulher que está ouvindo a gente em casa que não participa ainda, venha. Tem um lugarzinho para você, tá bom? Peraí, que estava no mudo. É isso aí, Gi, atitude, vem que a gente dá um jeito. Vai lá, Marcinha. O papel, né? O papel da mulher na igreja hoje, né? Eu citei para vocês o exemplo da minha mãe, e eu vejo a minha mãe tão vitoriosa na vida dela, como mãe, como esposa, como tudo que ela é, como amiga, né? Como ela é carinhosa com todos, né? E fazendo a reflexão do Evangelho, ao esse longo dessa pandemia que nós estamos fazendo, né? Na igreja, seja em casa, seja entre amigos no terço, a gente acompanha, a gente vê que as personagens femininas, elas são numerosas nos evangelhos, né? Então, isso nos dá força, nos encoraja, nos encaminha, né? Então, a figura da mulher, ela sempre foi mais numerosa na igreja, mas não com voz. Ela cumpre seus papéis no bastidores, na limpeza da igreja, só que ela está alcançando. Eu sinto isso pelas minhas amigas, pela comunidade a que eu vivo há mais de 50 anos, né? Participando da Igreja da Vila Zate, vendo meu pai participando com dízimo, a minha mãe. Então, tudo isso mostra que nós estamos ganhando voz, né? Com respeito, com crescimento, porque tem que ter essa harmonia, tem que ter esse olhar mais desacelerado, né? Porque nós comparamos assim, não desmerecendo os homens, mas fazendo uma comparação, os homens, eles são como um fogão a gás, né? Já acende. E nós, mulheres, somos na comparação de um fogão a lenha, né? Nós temos uma paciência, uma calma, cautela, todo um trabalho, né? Então, tem que haver esse equilíbrio, tem que haver esse compartilhamento, esse partilhar, para evoluir na fé, todos juntos, caminhando lado a lado, né? Porque família é isso, tem que ter esse compromisso para fazer com que nós juntos transformemos a sociedade, da comunidade, da igreja para fora, né? Então, se faz muito importante a figura da mulher. Eu, como professora daqui do bairro, os alunos se identificam, me veem lá na igreja, eles fazem questão, né? Quando a gente poderia cumprimentar e beijar, eles fazem essa questão. E eu me sinto privilegiada. Já dei aula para as filhas da Maria Inês. Beijo, Mar. Beijo para você. Beijo para a Silmara, para a Gabi, que eu já dei aula. Já dei aula para o Lucas, o filho da Célia Farias, né? Então, é muito importante esse papel da mulher na igreja. Está ficando muito mais, assim, de prestígio. Não que a gente está colocando a gente como mulher, assim, é mais importante, mas partilhar juntamente com os homens. Acho que para complementar o que vocês falaram aí,
Acho que até o Zé falou isso na última live, acho que eu queria citar aqui, de fato, né, as mulheres hoje, quando a gente olha para a nossa paróquia, né, elas têm uma participação muito importante aí em várias pastorais, né, desde se a gente pegar, por exemplo, a catequese, por exemplo, tirando o Marquinhos, que é o coordenador, e o Antônio, todas as outras são mulheres, né? Falando da catequese de crianças, tá? Então, a gente tem poucos meninos, né? Catequistas de crianças, né? Vamos colocar assim, de criança. Daí você vai para a catequese de adultos, daí tem o Marquinhos e o Antônio ajuda. Daí de crisma, daí tem uma mescla um pouquinho melhor, né? De meninos e meninas, né? Daí você pega os ministros, né? Tem bastante mulher, né? Que é um pouco diferente do que era antes, né? Você pega os nossos coroinhas e acólitos, né? Eu lembro quando a Juliana foi coroinha, né? Ela foi uma das primeiras coroinhas meninas, só tinha ela de menina, né? Agora a maior parte era menina. Hoje a grande parte dos coroinhas e acólitos são meninas, né? Então, assim, de fato, as meninas vêm ganhando um espaço, né? Na igreja importante. Eu acho que por essa dimensão aí também da atitude e da questão do que a Gê falou, e eu concordo muito, de a gente também querer ter voz e a gente estar preparada para ter essa voz, né, onde a gente está, né? Acho que isso também é um ponto importante, né? E, por exemplo, a gente está no meio dessa pandemia e as transmissões de missa online estão com duas mulheres, comigo e com a Shirley, né? Então, se não fosse eu e a Shirley, não teríamos transmissões para Ô, das missas, Priscila, né? ô, Então, são Priscila, duas mulheres. só um fato que eu Fala, lembrei, né? Só tinha mulheres lá como ministra lá na igreja, aí o padre Dirceu falou assim, bendito o fruto entre as mulheres. é verdade. Então, assim, isso mostra, né, assim, o quanto de fato as mulheres têm um papel importante, até de influência, né, dentro da igreja, né, assim, independente dos cargos, né, que nem acho que a Sil falou, acho que, assim, o quanto de fato a gente vem reconhecendo que a mulher dentro do estado dela, né, e acho que ela citou um exemplo super belo aí, que é a Maria Leiga, né, que foi escolhida para ser mãe de Jesus. Então, como nós, né, assim, como mulher, né, nesse estado entre aspas, né, olhando para aquilo que a igreja, que padre só pode ser homem, né, diácono, né, assim, então acho que como que a gente também está ganhando o nosso espaço, eu acho que isso deve mudar também nos próximos anos, eu acredito, e a gente deve ter várias evoluções aí da mulher dentro da igreja, né, e eu acho que e a gente, como mulher, sim, a gente tem essa missão de ser a primeira catequista, né, dentro de casa, né, porque a primeira igreja acontece dentro de casa, né, não é em outro lugar, né, então, não é lá dentro daquele templo, daquela parede, daquelas salas, né, assim, a primeira igreja é dentro de casa, a primeira sociedade é dentro de casa, né, então, questão de ética, os valores, né, religião é dentro de casa, né, e grande parte, né, dada a nossa educação, inclusive, né, quem faz a primeira planta a primeira sementinha, né, geralmente são as mulheres, né, então acho que a gente vem, de fato, tendo esse papel, esse tijolinho importante aí nessa construção dessa dimensão chamada igreja, né, que é muito maior, né, e acho que essa pandemia mostrou que, de fato, é a igreja, né, que não é o templo, né, em pedra, né, mas o como que a igreja pode ser viva, né, fora da pedra, né, fora do templo, né, fora das paredes, né, o quanto que ela existe mesmo fora. E eu acho que isso foi um exemplo, assim, que para a gente aprender, de fato, o sentido, né, do ser igreja, né, de verdade, né. Bem, a gente já está com 1h20, né, passar muito rápido, e eu vou passar aqui pelos comentários, aqui tem uma pergunta para a Gê e para a Silmara, eu já vou ler aqui para vocês. Daí tem uma da Dani, que daí é para a gente responder, todo mundo vai ter que responder. Então, eu vou passar aqui pelos comentários, daí eu já volto nas perguntas. Deixa eu ver aqui. Então, aqui tem a Cristiane Medeiros, né? A mulher é o que ela quer ser, né? Nós somos mais fortes do que pensamos, escondidas na fragilidade que somos desenhadas, não deveríamos baixar a cabeça, somos capazes e nos adaptamos a qualquer ambiente. É verdade, a mulher tem uma capacidade de resiliência e adaptabilidade que é impressionante. Na igreja, a mulher alcançou um grande espaço, né? A Marinei colocando aqui, né? Graças a Deus, né? Que na igreja o preconceito não é tanto.
E daí a Sandra, né, Oliveira, né, traz aqui, as mulheres que já estão participando na igreja são exemplos para todas as que ainda estão com receio de participar. Toda participação é importante, tijolinho por tijolinho, dessa forma a igreja se torna mais forte para as famílias, com certeza. E daí eu vou voltar aqui na pergunta da Sheila para G. G, qual pastoral que você gostaria de trabalhar em nossa comunidade ainda não trabalhou e por quê? Eu não sei, nunca não tive, assim, quero trabalhar em tal lugar e não trabalhei, não. Eu fui convidada para trabalhar na Crisma, é uma equipe que eu gosto muito e continuo, entendeu? Uhum. Eu acho que me identifiquei com a equipe, me identifiquei com o trabalho, e como a gente tem essas outras atividades como mulher, então eu vejo que não dá também para abraçar o mundo, né? Então a gente tem que fazer o que é possível, né? Uhum. Então, é isso. Mara, tem uma pergunta da Sheila aqui para você. Qual conselho você daria para uma pessoa que deseja trabalhar numa pastoral em nossa igreja? Olha, como eu posso dizer, tanto homens como mulheres, qualquer pessoa pode estar participando da pastoral. Inclusive, através daqui, eu convido todos. E é importante, porque a gente vai ver vários conceitos. Eu, assim, não saberia dizer exatamente agora, porque eu fiquei ausente por um certo tempo e o Edson que acaba coordenando, devido aos problemas de saúde aí. Mas agora vamos interagir mais, vamos falar de tudo um pouco, ajudar as pessoas, ouvir a opinião das pessoas que precisam, ajudar o máximo possível a gente poder, como eu posso dizer, atuar como família mesmo, como a gente estivesse na família deles, ter essa preposição aí no caso. Então, a gente convida Legal. mais uma vez todos para participarem aí, que a gente precisa muito desse convívio entre famílias, do modo geral. Hoje, eu sempre falo que hoje na igreja a gente precisa de muitas pessoas para ajudar, né? Não só na pastoral da família, mas na própria pastoral dos ministros, né? Para a gente poder também ter uma renovação, na catequese, né? Tanto de adultos quanto de crianças, né? Na liturgia, né? Eu sempre falo que sempre tem espaço, né? Assim, é só a gente tentar identificar qual que é a nossa habilidade, né? E a gente tentar ver o que a gente consegue dar do que eu sei, como que eu ajudo. Por exemplo, pastoral da comunicação, para manter o Facebook, o Instagram da paróquia, fazer as transmissões, a gente planeja todas as lives, então, assim, então tem eu e o Antônio e a Shirley que está entrando, né, também agora ajudando nas transmissões das missas, assim, também está precisando de gente também, né, então, assim, e pastoral do batismo, então, assim, tem várias, se a gente fosse citar aqui, tem todas, né, assim, a pastoral da família, a gente sempre falou que tanto a pastoral do batismo quanto da família deveriam ser pastorais que deveriam ser cross, né? E deveriam participar de todas as pastorais, até para a gente poder, de fato, ter um acompanhamento, né? Da família como um todo, né? Desde o começo, né? E passar por todas as etapas, né? Batismo, catequese, matrimônio e assim por diante, né? De como que a família vive, como que ela se relaciona, né? Então, acho que é um ponto, de fato, muito importante. E daí, para terminar, eu vou pegar a pergunta da Dani, que a pergunta da Dani é difícil, viu? Vou dizer para vocês, por isso que eu deixei ela por último aqui. Deixa eu voltar aqui na pergunta da Dani. Menina, muitos homens, vou colocar aqui para vocês lerem também. Muitos homens se baseiam no versículo que diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, para oprimirem as suas esposas. Como cada uma entende esta passagem da Bíblia? Vai lá, Gê. A Gê já levantou a mão. Vai lá, Gê. Então, veja só. Eu acredito que o homem é a cabeça da casa, tá? Só que a mulher é o pescoço. Então, a cabeça vira para onde o pescoço quer. Entenderam, mulheres? Sejam sábias. Curta e grossa, né, Gê? É isso. Vai lá, Marcinha.
Eu acho que nesse sentido aí, sejam submissos aos seus maridos, para ensinar o marido como agir em sociedade aí, viu? Submissos no sentido, assim, as mulheres serão submissas aos seus maridos, né? Mas conforme as bobeiras que eles vão praticando. Aí a mulher vai lá e dá um cutucão lá, né? Submissa às bobeiras que eles fazem. Mas não nas ordens que eles vão dar para gente. Certo. E aí, Sil, Eu não sei, você? eu não sei se eu respondi. Né? Tem que ser submissa, mas não dessa maneira. Tem que um ajudar o outro, na verdade, né? A gente tem que estar ali, não que fazendo só o que eles querem. A gente tem que estar com o uso da palavra também para poder consistir ali naquilo. Eu vou trazer uma lembrança. Pode falar, Marcinha. Desculpa, cortei você. Isso poderia até, na época, ser algo comum, né? Porque as escrituras falavam assim. Só que ao longo da humanidade, isso já caiu em terra, não querendo dizer que está errado o que está escrito, mas quis dizer que as mulheres sejam submissas aos seus maridos no sentido de plantar o amor no coração dele, de trazer ele para a família, deixar algo harmonioso, não ser submissa no sentido de ser espancada, de ser torturada, mas queria dizer que tem que ser submissa aos seus maridos no sentido de ter uma vida de fé e caminhando lado a lado, não submissa para ser uma coisa negativa para ela. Toda vez que eu leio essa frase, eu lembro de Euclides. Porque Euclides, toda vez no curso no encontro do batismo, né, ele fala que Deus, quando fez a mulher, ele tirou do lado, né? Não foi nem de cima, nem de baixo, nem de lugar nenhum, né? Foi do lado, né? Então, o lugar da mulher é do lado, né? Então, eu nunca esqueço mais disso. Foi a primeira vez que eu vi o Euclides falando disso, isso ficou, né? Então, assim, então, para mim, essa questão do submissa está do lado mesmo, de fato, direcionar, de estar junto, de ter essa relação harmônica e, de fato, tentar ser esse pescoço aí para poder, de fato, direcionar no caminho correto, assim, com discernimento e sabedoria naquilo que é, entre aspas, melhor para os dois, né? Porque não é uma decisão nem de um nem de outro, é uma decisão conjunta, né? Não dá para ser nem para um lado nem para o outro, mas aquilo que é o objetivo único dos dois, né? Então, é o que eu acho ali, falando dessa frase aí também. Meninas, chegamos ao final. Falamos bastante coisa aqui. E daí, para a gente terminar, antes de eu dar os recadinhos aqui, então eu queria que vocês dessem a mensagem final de vocês, antes de a gente passar pelos nossos recadinhos aqui. Quem quer começar a dar a mensaginha final rapidinho? Então, diante desse afastamento social, porém, graças a Deus, temos o uso da tecnologia que nos coloca todos conectados, a nossa fé, a nossa igreja está ficando muito mais forte através dessa interação, dessa preocupação e dessa oportunidade, desses convites que vocês estão fazendo, né? Então, diante disso, a gente tem que se cuidar, e eu convido a minha amiga G, né? Eu posso chamar assim, né? Partilhar com ela, né? Que ela participe comigo, tá? Eu vou contar até 3 aí, pelo uso do efeitos especiais. Vou jogar para você essa máscara, para a gente encerrar essa noite, né? Das mulheres, né? E falaram aí que a Dani falou do batom vermelho, né? Mas aí não vai faltar a máscara vermelha. Vou jogar aí. 1, 2, 3. Pega aí. Peguei, Márcia. Vou jogar para a Silmara aí. Se prepara, Silmara. 1, 2, 3 e... Ih, chegou. Essas meninas são fogo, tá vendo? Utilizando aqui a hashtag Quero Te Ver de Novo,
cuidem-se, e aqui vai essa máscara em sentido da proteção da nossa fé, que jamais acabe, só aumente. Uma boa noite a todos. Eu quero fazer aqui para a gente terminar aqui, antes de a gente encerrar. Eu queria agradecer muito a G, a Silmara e a Marcinha de terem topado esse desafio, né, de estarem aqui com a gente, falando um pouquinho desse contexto, né, de mulher na igreja, na família e na sociedade. Acho que é um tema super importante, né, ainda mais no contexto que a gente está vivendo hoje, né, a gente sabe que tem muitas mulheres que sofrem, né, agressão em casa, né, durante esse período de pandemia, então acho que trazer um pouco de reflexão desse tema, acho que é super importante. Então, quero agradecer de coração aí, em meu nome do Antônio, aí, de vocês terem topado esse desafio de conversar aqui por essa horinha aí com a gente, acho que foi super importante. E também fica aí, né, vocês três ficam abertas agora, né, para as pessoas da comunidade, né, que queiram conhecer vocês um pouquinho mais, falar um pouco mais desse assunto. As três estão à disposição de vocês, eu também, e que, de fato, a gente possa se cuidar e se proteger para, de fato, a gente quer te ver de novo, né, assim, que a campanha que a igreja da região Brasilândia embarcou, que ela criou, justamente com a preocupação de a gente, de fato, cuidar um do outro, né, então acho que é um ponto extremamente importante. Lembrando que a gente continua tendo as missas online, às quartas e sextas, às 19 horas, e domingo, às 10 horas. As missas presenciais voltaram, né, com todas as limitações que o Padre Dirceu já colocou nas missas, de quem está assistindo online, né, então vale a pena, né, atentar a todas as limitações, né, para que a gente, de fato, se cuide, veja se precisa, né, se pode ir, se não pode, né, até para a gente não se arriscar de maneira à toa, né, e que por isso que o online está sendo mantido, né, até para possibilitar que as pessoas que estão em casa continuem participando da missa em casa, né, para a gente poder se cuidar. E também colocar que a nossa próxima live, que é terça-feira que vem, será com os jovens, né, e o tema vai ser a Igreja Jovem, e a gente vai ter aqui a Carol Fontana, a Raquel Fontana, a Giovana Viana e o Marcos, belíssimo, né? Então, vou ter 4 jovens aqui falando sobre o jovem na igreja, a igreja jovem, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos jovens aqui também, nesse canal que a gente criou aqui dentro da nossa paróquia também. A gente não conseguiu falar das indicações de livro, mas eu vou pedir para a Márcia pegar todas as indicações que ela tinha separado e para ela colocar lá nos comentários lá da live para vocês pegarem as indicações, que eu tinha indicações bacanas aqui para passar. E eu também vou colocar a oração de João Paulo II, que ele fez para as mulheres em 1995, e fala muito dentro do contexto que a gente conversou aqui hoje. Então, meninas, muito obrigada. Vocês querem fazer alguns agradecimentos finais, fiquem à vontade aí para a gente poder encerrar. Quem quer fazer mais algum agradecimento? O agradecimento que eu faço é breve, é gratidão a todos. Muito obrigada, que Deus guarde vocês todos e proteja. Eu também quero agradecer a todos ter permitido a gente entrar na sua casa. Um beijo, vamos nos encontrar na igreja em breve, se Deus quiser. Eu também quero agradecer a todos aí, falar que Deus abençoe vocês todos e bom que estaremos todos juntos. Mas é muito bom estar em live com todos aí para não esquecer das pessoas. Legal. Gente, boa noite, então. Fiquem com Deus. E até amanhã, na hora da missa, tá bom? Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigada. É preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.